Existe uma trilogia de jogos de terror para PlayStation que vai ser utilizada hoje como pano de fundo para a gente falar do tema do vídeo. Essa trilogia, que não tem um nome propriamente dito, foi publicado pela Supermassive Games e traz os três jogos na seguinte ordem de lançamento. Primeiro, o Until Dawn, de PlayStation 4, depois o Russian Blood, de PlayStation VR, e também de PlayStation VR posteriormente o The Impatient. O Russian Blood não entra muito no nosso caso aqui, porque ele é um jogo mesmo para poder mostrar como o VR funciona, mas o Until Dawn e o The Impatient, pela sua história, vão entrar aqui na nossa explicação. E a explicação é sobre o quê? Sobre o mal da vaca louca, que foi uma pergunta inclusive feita pela Marília, minha cunhada, em uma das nossas últimas lives, e eu até ficaria de fazer um short, mas o conteúdo é um pouco mais complexo e essa ludicidade que o Antidown traz na explicação pode ser bastante útil para que você entenda do que eu estou falando. Bem, antes da gente continuar, é muito importante dizer que neste vídeo você vai ter spoilers dos jogos. Então, não se ofenda, não fique bravo comigo, não me xingue. Se você não jogou, talvez seja importante você jogar e depois voltar aqui para esse vídeo. Agora, se você jogou ou nem tem a intenção de jogar, pode continuar, porque não vai fazer diferença tomar aqui um spoilerzinho ou outro, beleza? Bem, vamos então pensar na história do jogo primeiro. O Until Dawn, ele inicia praticamente como um slasher clássico, no qual eu tenho um grupo de jovens, jovens muito bonitos, jovens muito bonitas, que estão em uma cabana na montanha, muita neve rolando, e um assassino em série está à solta. Parece que você está vendo uma versão nevada, uma versão abaixo de zero de Sexta-feira 13. Porém, existe um plot twist nessa história que é fundamental. O grande problema dessa montanha não é o assassino em série. O grande problema dessa montanha é que ela está recheada de Wendigos. E se você nunca ouviu falar em Wendigo, não se preocupe, porque isso faz parte do folclore da América do Norte. Se eu não me engano, é folclore indígena da América do Norte. Mas, para a gente poder situar você, o que é um Wendigo nesse contexto do jogo? O Wendigo é uma criatura de pele muito dura, tanto que ele não consegue receber danos físicos, ele vai ter danos apenas por fogo, tá? E ele tem um apetite voraz. E o que ele gosta de comer? Carne humana. Basicamente uma dieta bastante nutritiva e saudável. Pena que tem um humano no meio para poder virar vítima, né? Bem, o que acontece nessa história? O Wendigo no jogo, ele é resultado de um processo de canibalismo. Ele surge, um humano se torna um Wendigo quando ele se alimenta de carne humana, quando ele comete canibalismo. E aí, naquela montanha, houve uma história de mineiros que ficaram presos durante um tempo numa mina que soterrou, né, que desabou, e aí, por conta de sobrevivência, esses mineiros acabaram comendo os mineiros mais debilitados, ou os mineiros que acabavam morrendo, que não conseguiram sobreviver. E aí, uma vez que esses mineiros foram resgatados, eles foram parar num hospital em que eles tratam esse hospital como um hospital psiquiátrico no jogo, tá? Que é onde se passa, inclusive, o jogo The Impatient. E esses mineiros, então, eles começaram a apresentar quadros de demência, quadros de distorção da realidade, agressividade, o que é claro de situações no qual nós temos uma degradação do sistema nervoso central. Então, mineiros que comiam carne humana tiveram um processo de degeneração do sistema nervoso central. Exatamente da mesma maneira que acontece com o mal da vaca louca. E isso é o que nos dá esse gancho. Na história, obviamente, esse processo não para na degradação do sistema nervoso central e aí prossegue até que esses mineiros se tornem os Wendigos. Na vida real, essa fase final ela não acontece. Bem,
O que acontece então se eu estou falando do mal da vaca louca? Eu estou dizendo que o mal da vaca louca acomete vacas que cometem canibalismo? Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. Mas, por favor, não pense que uma vaca que está lá no pasto comendo seu capinzinho olha para a vizinha e fala assim: parece gostosa, e vai lá e dá uma mordida. Não é assim que esse processo acontece. Para que vocês entendam melhor, o agente causador do mal da vaca louca não é um vírus, não é uma bactéria, não é nenhum ser vivo. Ele é um prion. Prion é uma proteína que tem capacidade de autorreplicação e a ciência ainda não tem conhecimento de como ela faz isso, e ela acaba tendo uma ação direta no sistema nervoso central, causando essa degeneração. E é óbvio que quando a gente fala que o prion é uma proteína, você sabe muito bem que isso não surge do nada. Isso surge de um processo conhecido como síntese proteica. Então, como que o prion surgiu? Como que o prion aparece nesse processo todo? Obviamente, sintetizado por um animal. E esse caso, o prion que causa o mal da vaca louca, ele é sintetizado ou por um bovino ou por um caprino. E esse caprino e esse bovino que vão sintetizar esse prion, eles não são problema de saúde pública. Por quê? Porque geralmente quando acontece esse processo, o animal é obviamente afastado, sacrificado e tá tudo bem, ninguém vai pegar o mal da vaca louca por conviver com alguém que está contaminado. O nosso problema aí vem justamente do canibalismo. Por um acaso, em algum momento, achou que esse animal, se achou que esse animal poderia dar carne, não para consumo humano, mas sim para consumo de outros animais. E aí se fez desses animais ração para outras vacas. Nesse momento a vaca cometeu canibalismo. Pode ter sido de uma cabra para uma vaca também, tá? Isso não difere o nosso processo. Então, o gene daquela vaca foi ativado, da vaca que pegou originalmente o mal da vaca louca, foi ativado por algum processo ambiental. Ela produziu esse prion se autorreplicou, começou a degenerar o sistema nervoso central dela, essa vaca foi sacrificada, a sua carne foi pega, processada, utilizada para fazer ração que alimentou outras vacas. Nesse momento, o prion está presente na ração e, como é uma proteína que tem capacidade de autorreplicação, cada vaca que se alimentou dessa ração que estava contaminada automaticamente contraiu o mal da vaca louca. E se essas vacas contaminadas acabam sendo utilizadas na nossa alimentação, nós também contraímos exatamente a mesma doença e passamos pelo mesmo processo de degeneração do sistema nervoso central. Mas você pode até pensar, Thiago, no nosso estômago o negócio vai ser um pouquinho diferente. Nós não somos ruminantes, a gente tem um ácido clorídrico bastante interessante, a pepsina no estômago, então esse prion vai acabar sendo digerido. Não será, porque também o prion é resistente aos nossos processos digestivos. Como eu falei, é um agente infeccioso não vivo, porque se trata de uma proteína que ainda tem muito que se saber sobre ele, muito que se conhecer sobre ele, mas nós sabemos fatalmente que ele tem esse processo de proteção contra os nossos processos digestórios e consegue se autorreplicar sem precisar de ácidos nucleicos para isso. É realmente um mistério da ciência. Nós temos nessa doença do mal da vaca louca um nome científico, tá? Esse nome científico é encefalopatia espongiforme bovina. Para você entender, quando a gente fala espongiforme, é porque ela faz com que o cérebro pareça uma esponja. Sabe quando a gente fala de cirrose, que a gente fala que o fígado virou uma esponja, porque ele é ocupado por tecido conjuntivo e é um tecido esponjoso? É exatamente o mesmo processo que vai acontecer
aqui no nosso sistema nervoso central ou no sistema nervoso central do bovino, tá? É exatamente a mesma coisa. Esse processo de degeneração do sistema nervoso central faz com que a gente perca a consciência, com que as vacas percam um pouco de consciência que elas possam ter, que se perca uma série de processos fisiológicos controlados pelo sistema nervoso central e também parte da nossa coordenação motora. E o prion não é exclusivo também de bovinos e caprinos, tá? Nós, seres humanos, também somos capazes de produzir prions em algum momento e temos síndromes relacionadas à produção de prions pelos nossos próprios cromossomos, como é o caso da síndrome de Kuru e como também é o caso da síndrome da insônia familiar fatal. Então, isso daí dá até um tema para outro vídeo depois de falar dessas síndromes, tá? Mas isso não é uma exclusividade de bovinos e caprinos. Nós tivemos alguns surtos no mundo de mal da vaca louca, principalmente na Europa. Tivemos surtos na década de 90, no começo dos anos 2000, que foram focados principalmente na Inglaterra. Nós tivemos casos não tão distantes aqui no Brasil, né, não tão distantes em relação a tempo, que foram casos mais nos últimos 5, 6 anos, foram casos isolados, mas que já obviamente afetaram a exportação de carne brasileira e isso acaba interferindo na nossa balança comercial. E é um problema que a gente precisa tratar como problema de saúde pública no momento em que, primeiro, se uma vaca se contaminou, a gente teve um caso de contaminação, que houve mais de uma vaca foi contaminada no rebanho, possivelmente essa contaminação, a fonte dela é na ração. Segundo, a gente não pode perder de vista o fato de que antes de desenvolver a degeneração do sistema nervoso central, essa vaca pode acabar indo para o abate e contaminar o ser humano, tá? Então tem todo um processo em volta do mal da vaca louca que exige medidas sanitárias drásticas, tá? O ideal para que a gente evite o mal da vaca louca como uma situação infecciosa, como uma doença infecciosa, é não utilizar na ração desses animais carne de vaca ou de cabra, carne de bovinos e caprinos. É a melhor maneira da gente evitar. Só que vocês sabem, né? Aí a gente entra num processo que muitas vezes, para reduzir custo de produção, isso vai acabar acontecendo, porque afinal de contas o latifundiário não está muito preocupado com a sua saúde, ele está mais preocupado com o lucro que ele vai ter. Problemas do capitalismo, não é mesmo?